no Evangelho de Mateus, capítulo 2. Faz 2 semanas que nós estamos meditando no capítulo 2 de Mateus, e hoje, dos versos 13 a 23, quero deixar uma breve reflexão para o seu coração. Mateus capítulo 2. Durante 2 ministrações falamos dos versos 1 ao 13. E hoje eu quero deixar uma reflexão para você, para o meu coração. Está em Mateus 2, 13 a 26. Verso 13 diz assim, Mateus 2, 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém, e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Você pode orar comigo? Diga assim: Deus, obrigado por tua palavra, que é fiel e se cumpre, que ela possa transformar o meu coração a cada dia, para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. Ensinamentos do Natal, parte 3. Olha aqui para mim, por favor, esteja bem atento, eu vou ser bem objetivo, bem breve, mas eu gostaria que você ouvisse esse recado de Deus para o seu coração. O que nós temos aprendido até aqui, em tudo que nós já vimos no texto do capítulo 2 do Evangelho de Mateus? Nós vimos que Deus se revela aos corações sedentos. Ele se revelou aos magos lá na Pérsia, porque eles buscavam de alguma forma conhecer o Messias. Nós aprendemos que a salvação é universal. Deus está à procura de pessoas em todos os lugares, de todas as etnias, e Ele quer salvar a todos. Nós aprendemos que é preciso sair da zona de conforto, como os magos fizeram, andaram, viajaram um longo percurso para chegar até onde estava o Salvador, o Messias. Nós aprendemos que não podemos perder o foco, porque se perdermos o foco, nós podemos sair fora do projeto, do caminho e daquilo que Deus tem para nossas vidas. E o foco é a estrela da manhã, não tirar os olhos de Jesus, precisamos estar focados nele. Nós aprendemos também que o Natal é Deus apresentando ao ser humano 2 escolhas, ou seja, o homem pode escolher fazer como Herodes, eliminar Jesus, ou como os magos, render-se a Jesus. Nós também aprendemos que o Natal confronta o nosso real interesse por Jesus. Se Jesus o buscamos porque realmente entendemos ser Ele o Salvador e precisamos dEle, ou porque temos outros interesses, por aquilo que Ele pode oferecer, por aquilo que Ele pode dar, por suas bênçãos, enfim. Nós aprendemos também que o Natal nos ensina que somos instrumentos para o sustento da obra de Deus. Aprendemos que foram os presentes dos magos que sustentaram, que proveram os meios da viagem de José e Maria para o Egito, e lá o sustentaram por um bom tempo.
e nós aprendemos que o Natal nos ensina que, ao escolher obedecer, sempre haverá um custo. Ao obedecer a ordem do Senhor, os magos foram por outro lugar, não voltaram por Jerusalém, não foram avisar Herodes e, consequentemente, houve a matança dos inocentes por conta disso. E nessa jornada que prosseguimos dessa noite, eu quero ver com você rapidamente aqui mais três grandes ensinamentos desse texto a respeito do Natal de Jesus. O primeiro deles que eu quero destacar esta noite é que as Escrituras sempre se cumprem. Repita comigo assim, para você guardar no seu coração. As Escrituras sempre se cumprem. A Bíblia se cumpre. A Bíblia é verdade. A Bíblia é real. A Bíblia é o livro de Deus. A Bíblia é incontestável, é infalível e ela se cumpre cabalmente. Se há um livro confiável, esse livro é a Bíblia. Tudo que está escrito na Bíblia se cumpre. Só nesse texto que nós lemos, nós temos mais 3 profecias se cumprindo. A primeira delas, a fuga de Jesus para o Egito. O verso 15 revela que Jesus ir para o Egito é para que se cumprisse a profecia de Oséias 11:1. Do Egito chamei o meu filho. A profecia da matança dos inocentes em Belém. Os versos 17 e 18 que lemos diz que, na verdade, é o cumprimento de Jeremias 31:15. Raquel chorando, inconsolável por seus filhos que já não existem. E ainda, José e Maria vão viver com o menino Jesus em Nazaré. O verso 23 revela que não foi coincidência, mas sim para que se cumprisse Isaías 11:1, que disse que do tronco de Jessé nasceria o renovo. A palavra Nazaré e renovo tem o mesmo sentido, o mesmo significado, é da mesma raiz e significa renovo. Ele não foi morar em Nazaré simplesmente por uma escolha humana, ele foi para lá para cumprimento das profecias, cumprimento das Escrituras. Por isso as Escrituras são maravilhosas e por si só provam a sua veracidade. Por isso, quando a Bíblia afirma que Jesus virá outra vez e que haverá um lugar para os salvos e um lugar para os não salvos, e que para ir morar com Jesus você precisa se comprometer com Ele, leve isso a sério, porque é verdade. Não se dará um jeitinho, não haverá a possibilidade de negociar com Deus, não haverá a possibilidade de dizer que você viveu uma vida aparentemente reta, boa, honesta. Isso não vai fazer diferença para Deus. Você precisa se comprometer com Jesus, recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. E a Bíblia diz que esse é o caminho. Você ouviu na mensagem aqui encenada esta noite que há uma porta. E é só uma porta. E a porta da salvação é uma só e se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz isso. Não é a porta da religião, não é a porta de filosofias, não é a porta das boas obras, é a porta que se chama Jesus. E não há salvação fora dele. Então, por isso, se a Bíblia diz isso, é preciso que nos comprometamos com Jesus. E para que isso aconteça, tem que haver a rendição, uma entrega completa. Portanto, a Bíblia é verdade. E se ela está dizendo que é assim que deve ser, é assim que é preciso fazer. Muitos hoje não creem na Bíblia e se arrependerão amargamente diante do juízo de Deus. Mas será tarde demais. Então, a mensagem para você essa noite, para mim, é: não deixe para acreditar na Bíblia quando for tarde demais. O Natal nos ensina que as Escrituras se cumprem. Então, creia na Bíblia, creia no livro sagrado enquanto você tem oportunidade de acreditar e pôr em prática o que está nesse livro. Amém? Segundo lugar, nós vamos aprender com o Natal de Jesus, que Jesus se identifica e Ele entende os que sofrem. Ele não apenas se identifica, Ele entende os que sofrem também. Há algo muito comovente no relato bíblico que nós lemos, que envolve o episódio de o Filho de Deus se tornar um bebê refugiado. Por isso
Jesus se identifica e entende com os que sofrem, ou entende os que sofrem. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá, 1, 2 e... Jesus e pode se identificar com essas pessoas. Deus ter se tornado um bebê fugitivo, um refugiado, Ele está dizendo que está se identificando com os desamparados deste mundo. Ele não só se identifica, mas Ele entende o sofrimento de todos aqueles que sofrem. John Stott, ele escreve dizendo que Mateus nos revela algo mais. E ele vê na fuga para o Egito a recapitulação da história de Israel. Isso se mostra pelo menos de 4 maneiras. A primeira delas é que da mesma forma como Israel foi oprimido no Egito sob o governo despótico do faraó, o menino Jesus se tornou um refugiado no Egito sob o governo despótico de Herodes. Portanto, Mateus está mostrando aqui uma figura de Jesus, Israel agora em Jesus tipificado uma vez mais. Assim como Israel passou pelas águas do Mar Vermelho, Jesus passou pelas águas do batismo de João, lá no Rio Jordão. Da mesma maneira que Israel foi provado no deserto de Zim por 40 anos, também Jesus foi provado no deserto por 40 dias. E ainda, como Moisés entregou a lei para o povo lá no Monte Sinai, Jesus, no Monte das Bem-aventuranças, deu aos seus discípulos a verdadeira interpretação da lei e a ampliação da lei. Nós só podemos ficar maravilhados diante da providência de Deus e dessa repetição do padrão da história sagrada. Mateus faz questão de, na sua ordem cronológica, apresentar, a partir da fuga do Egito, esses fatos para mostrar essa tipificação. Ou seja, essa repetição da história sagrada. Será que ele pode te entender? Será que Jesus te entende? Será que ele consegue compreender a dimensão do sofrimento humano? É certo que sim. Nós temos um Deus que nos entende, porque Ele virou homem e habitou entre nós, e ainda se identificando com quem sofria. O Natal nos ensina que Jesus se identifica e entende o sofrimento humano. Se há alguém que entende o teu sofrimento, seja ele qual seja, esse alguém se chama Jesus. O Deus conosco encarnou e passou por todo e qualquer tipo de sofrimento que você possa imaginar, para poder se identificar com o meu e com o seu sofrimento. Quando você sofre, você muitas vezes diz assim, você não entende o que eu estou passando. Eu posso não entender, seu cônjuge pode não entender, sua mãe, seu pai ou seus filhos não podem não entender, mas Jesus entende muito bem, porque Ele passou por todo e qualquer tipo de sofrimento que você possa imaginar. Por isso, Ele se identifica com aqueles que sofrem e Ele entende aqueles que sofrem também. O Natal nos ensina que Jesus é aquele que tem a capacidade de se identificar e entender a nossa real dor e condição. Pode ter certeza disso. E, finalmente, em terceiro lugar, nós aprendemos com o Natal de Jesus que Deus não nos deixa sem orientação e sem direção. Deus não nos deixa sem orientação e sem direção. Repita junto comigo. Deus não nos deixa sem orientação e sem direção. E agora, o que fazer? Como fazer? Deus sempre dá a orientação e a direção. No texto que nós lemos, no verso 13, o anjo aparece em sonho para José e lhe diz o que deveria fazer e onde deveria ir. No verso 19, agora já no Egito, depois de um certo tempo, o anjo aparece novamente a José em sonho e lhe orienta o que deve fazer, como fazer e o que ele deve fazer, para onde ir quando sair do Egito. Deus aparece sempre no tempo certo, na hora certa, com a orientação certa e a direção precisa, para José e Maria e para cada pessoa que se submeta a Ele. Ele tem a orientação, a direção certa para cada pessoa. Abrindo um parênteses aqui, e um parênteses interessante,
eu não sei se você já percebeu, mas os Josés famosos da Bíblia tiveram uma vida marcada por sonhos. José do Egito e José de Maria, ambos sonharam. E ambos se tornaram peregrinos no Egito também. Fechando o parênteses, eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, que está aqui essa noite, que ao submeter-se à vontade de Deus, José sempre recebeu a orientação e a direção divina para a sua vida. Eu quero dizer que quando nós nos submetemos a Deus, sempre receberemos a orientação e a direção dele para a nossa vida. O Natal ensina que o Deus da Bíblia está pronto a orientar e a dirigir a vida daqueles que se rendem a Ele, daqueles que submetem à sua vontade. Se nos submetermos à vontade dEle, Ele prontamente nos orientará e trará direção para a nossa vida. Se sua vida está sem orientação, sem direção, eu te aconselho a submeter-se a Ele. E certamente Ele te conduzirá, te orientará, te dirá o que você deve fazer. Uma coisa é certa, quem serve a Jesus não fica sem direção para a sua vida. Se você está sem direção, é porque você não está buscando nele. Se você buscar e render-se a ele, não basta buscar, você tem que render-se a ele. Ele vai sempre orientar e dirigir a sua vida. Amém? Quero concluir essa meditação dizendo para você que nós aprendemos muitos ensinamentos preciosos no Natal de Jesus. Mas essa noite eu gostaria que você levasse esses 3 ensinamentos no seu coração. O primeiro deles é que as Escrituras sempre se cumprem. Você pode acreditar piamente e confiar plenamente nelas. Desperte e comece a levar a sério esse livro aqui, porque é um livro que você pode crer plenamente e confiar que é verdadeiro, o que está nele se cumpre. Nós aprendemos aqui, em segundo lugar, que Jesus se identifica e entende os que sofrem. Ele foi pobre, ele foi um refugiado, ele experimentou todos os tipos de sentimentos e dores que um ser humano experimenta, e daí? E daí que ele consegue ter empatia por nós, exatamente por isso. Por ter passado por todo esse processo, ele consegue estar sentindo o que nós sentimos também. E aprendemos, em terceiro lugar, que Deus não nos deixa sem orientação e sem direção. Se nos submetermos a Ele, prontamente teremos a sua orientação e direção para as nossas vidas. Agora eu tenho 3 perguntinhas para você diante disso que você ouviu. A primeira delas: você tem levado a Bíblia a sério? Você tem levado o que está escrito nesse livro a sério? Ou você acha que é um livro qualquer como outro qualquer e que não merece crédito da sua parte? Você tem levado esse livro a sério? A segunda perguntinha: você sabia que Jesus entende o que você sente e pode te ajudar? Você sabia disso? Que Ele te entende e Ele pode te ajudar? E a terceira perguntinha para você essa noite: você tem tido a orientação, você tem recebido a orientação e a direção de Deus para a sua vida? Você quer ter a orientação e a direção dEle para a sua vida? Ou você acha que andando pela sua cabeça vai dar tudo certo? Uma coisa eu digo para você: andando pela sua cabeça as coisas não vão dar certo. Você vai bater cabeça por aí. Você precisa, para dar certo, andar na orientação de Deus, submeter-se à direção dEle. Ele vai te levar por caminhos que você não vai gostar, mas são caminhos seguros para você e que te conduzirá, de fato, à eternidade com Ele. Não fique batendo cabeça. Busque a direção dEle e siga a direção dEle para a sua vida. O que você precisa fazer é submeter-se a Ele. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.